bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia e olha, com muita informação importante. Vou trazer para vocês a informação apurada pelo companheiro Jorge Nicola de que o presidente Jorge Salgado e sua cúpula farão uma viagem para poder estar negociando a SAF do Vasco com o grupo russo de Roman Abramovich. E, coincidentemente, o presidente Jorge Salgado deu uma entrevista ao Globoesporte.com falando da Vasco SAF. Então, vou trazer para vocês essas informações. Eu vou chamar a vinheta. Tu já deixa o like enquanto a vinheta tá rodando. E após a vinheta, eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir pra tu deixar aquele like marotaço no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Acabei de pegar 84 mil seguidores, muito obrigado. E olha, tô precisando de uma moralzinha na minha conta pessoal pra liberar o arrasta pra cima. Tamo com um pouco de 8.700 seguidores, pelo menos chegando a 10 mil. Já libero essa ferramenta. Se você puder me seguir lá, eu vou te agradecer bastante, beleza? Bom, galera, a situação é a seguinte. Eu vou deixar com vocês o companheiro Jorge Nicola, trazendo aí a informação de que parece que o negócio está caminhando mesmo com um grupo de Roman Abramovich a respeito do Vasco vender a sua SAF para esse grupo russo. Confere aí. Bora de sócio. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir a informação do companheiro Jorge Nicola, eu vou trazer para vocês mais informações porque o presidente Jorge Salgado deu uma entrevista importante ao Globoesporte.com falando sobre o tema da SAF. Mas antes, para tudo e presta bastante atenção aqui. Você que acompanha o canal Futebolaço, ó, tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Já é nesse domingo agora, na transmissão de Vasco e Botafogo. E você que quiser participar, corre, com apenas R$5 você pode participar do sorteio. O que tu faz no dia de hoje com R$5? Fala sério. Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet e faz esse pequeno depósito de R$5, tira o print e manda um comprovante pro e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse super sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Vem pra 1xBet, a 1xBet é parceira do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, vou trazer para vocês agora duas falas importantes do presidente Jorge Salgado a respeito da SAF do Vasco da Gama que ele deu ao Globoesporte.com. Primeiro, ele vai dizer aí quais são as principais diferenças da SAF que o Vasco está querendo fazer para a SAF de Cruzeiro e Botafogo. Lembrando que o Vasco é uma das 5 equipes brasileiras que são nacionais. Todo o resto são equipes locais. Apenas Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras são equipes com abrangência nacional e são as maiores torcidas de nosso país. E uma outra pergunta importante também respondida pelo Jorge Salgado. Ele foi perguntado em qual percentual de ações a atual diretoria pretende vender, já que Cruzeiro e Botafogo venderam na casa de 90% e o presidente Jorge Salgado há um tempo atrás havia dito que caso tivesse esse tipo de venda do Vasco, eles não queriam vender num montante tão abrangente. Ele vai trazer detalhes aí. Aparentemente, a negociação deve ficar no meio do caminho, porque para quem quer investir, eles não abrem mão de ter o controle, ou seja, serem sócios majoritários do negócio, tendo mais de 51%, e de contrapartida o Vasco também não queria ficar com 10%. Eu vou deixar com vocês Jorge Salgado comentando esses dois temas. Não temos conhecimento de todos os detalhes das SAFs de Botafogo e Cruzeiro, e é difícil comparar situações distintas, porém, podemos apontar algumas singularidades em relação ao que está sendo estudado para uma eventual SAF no Vasco. A história e as tradições do Vasco da Gama são muito caras aos vascaínos. Somos o clube da igualdade, do respeito e da inclusão. Somos o clube com a história mais bonita do futebol. Uma de nossas maiores preocupações é garantir que esse legado seja parte indissociável do Vasco da Gama SAF. Para isso, temos estudado mecanismos que garantam a perpetuidade desse espírito, além dos direitos atribuídos pela lei da SAF, as ações ordinárias classe A, que são uma espécie de golden share do clube, pois lhes garantem direito de veto em matérias como denominação, cores, símbolos, hino e sede. Planejamos acrescentar outras matérias para assegurar, por exemplo,
o papel histórico do Vasco como traço de União Brasil-Portugal e homenagem ao navegador Vasco da Gama, a observância dos compromissos da resposta histórica e o engajamento social, que são características fundamentais do espírito vascaíno. Além disso, estamos estudando uma série de dispositivos para salvaguardar os interesses do Vasco em casos como aumento de capital, reorganização societária, incorporações de ações, entre outros. A experiência mostra que o modelo mais praticado nos maiores mercados do futebol do mundo é aquele em que o investidor realiza um aporte significativo e adquire o controle. É também o modelo de maior impacto para alcançar nossos objetivos de garantir um futebol forte e competitivo a nível nacional e internacional e resolver o endividamento do clube. Porém, entendemos ser do interesse estratégico do Vasco reter uma participação relevante na SAF do Vasco da Gama. Temos absoluta confiança no gigantesco potencial do Vasco e da nossa imensa torcida. Retendo uma participação acionária maior, teríamos a oportunidade de participar de outras rodadas de captação de investimentos, como por exemplo, em caso de abertura de capital num IPO. Além disso, o Vasco também poderá ter uma participação maior na distribuição dos dividendos para auxiliar no custeio de suas atividades. Evidentemente, a participação final do Vasco na SAF será definida a partir de um equilíbrio dos interesses do investidor e do clube. Bom, galera, para finalizar, 3 temas importantes. Como está sendo feito a valuation do Vasco da Gama? Qual é o valor que hoje acham que vale o futebol do Vasco da Gama? Segundo, como o clube ficar autossustentável? Lembrando que praticamente a grande esmagadora maioria da receita do Vasco é toda oriunda do futebol, mas o Vasco tem suas sedes e também os esportes olímpicos. Como manter o clube com a venda de seu futebol? Outra situação também muito importante é a pergunta de como vai ficar a situação de São Januário, se o clube pretende manter o estádio como seu patrimônio próprio. E para finalizar, acho que é isso que todo torcedor quer saber, como o Vasco está garantindo em contrato a situação de sua competitividade. A gente sabe que normalmente quem investe pensa em retorno financeiro, mas aí o que o Vasco está fazendo para poder deixar amarrado que o Vasco vai ter investimento suficiente para poder voltar a disputar títulos, seja ele nacional ou também internacional. O ponto mais importante nesse tema é garantir um valor justo pelos ativos intangíveis na atividade do futebol e seu enorme potencial de geração de receitas, que são as molas propulsoras da SAF. A metodologia de avaliação deve levar em consideração essas peculiaridades do futebol do Vasco, que é um dos 4 grandes clubes do Brasil com abrangência nacional. Essas características são mensuradas, por exemplo, na metodologia de fluxo de caixa descontado, que não se fixa numa fotografia de presente, mas sim no potencial futuro. Um outro ponto importante para atrairmos as melhores ofertas de investidores qualificados é trabalhar com uma abordagem com alcance global, prospectando os mercados mais relevantes na indústria do futebol. Sim, o clube pretende manter São Januário em seu patrimônio, assim como a sede náutica da Lagoa e a sede do Calabouço. Nesse caso, a lei da SAF determina que deve ser firmado um contrato de locação. Sendo assim, teríamos a oportunidade de participar de outras rodadas de captação de investimentos, como por exemplo, em caso de abertura do IPO. Além disso, o Vasco também poderá ter participação maior na distribuição dos dividendos, para auxiliar no custeio de suas atividades. Evidentemente, a participação final do Vasco na SAF será definida a partir de um equilíbrio dos interesses do investidor e do clube. Um ponto-chave no projeto da SAF é garantir a sustentabilidade econômica e financeira do Vasco, sem o futebol. A estruturação da SAF, portanto, deve assegurar o pagamento das dívidas do clube. Com isso, o Vasco da Gama, livre de dívidas, poderá financiar as demais modalidades esportivas com recursos públicos oriundos de loterias federais e recursos incentivados via Lei de Incentivo do Esporte, que são as principais fontes de financiamento dos esportes olímpicos. As principais premissas para a elaboração do projeto SAF são recuperação da capacidade de investimentos no futebol, equalização da dívida do clube e preservação do espírito vascaíno. Com relação ao futebol, o Vasco está estudando mecanismos para garantir investimentos substanciais no futebol.
para que a Vasco SAF possa ser protagonista em todas as competições que disputar. Uma das exigências será, sem dúvida alguma, ter um time competitivo a nível nacional e internacional. Os estudos também prevêem investimentos em infraestrutura para o futebol. O Centro de Treinamento Moacir Barbosa e o CT da Base em Duque de Caxias devem receber investimentos necessários para a conclusão de seus projetos. Importante dizer que todo o processo será conduzido com absoluta transparência, com diálogo franco e aberto com os torcedores, associados e poderes do clube, e que, em última instância, a decisão final será tomada pelos sócios do Vasco reunidos em Assembleia Geral. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. Lembrando que você tem um espaço livre aqui embaixo para comentários, para poder deixar a sua opinião sobre tudo que a gente falou nesse vídeo, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu! Fui!